que nós temos aí? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo afirma que o Supremo Tribunal Federal estaria dividido em relação à liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, que determinou que as forças-tarefas devem compartilhar todos os dados com a Procuradoria-Geral da República. Lembrando que essa questão chegou à Corte por causa da Força-Tarefa de Curitiba. Além deles, os grupos de procuradores da Lava Jato de São Paulo e também do Rio de Janeiro se opuseram à orientação de Augusto Aras. Lembrando que o Judiciário está em recesso, ele retorna aos trabalhos a partir do dia 1º de agosto. É mesmo? O Supremo estaria dividido? Dividido entre o quê e o quê? Entre cumprir a Constituição e não cumprir? Vai ser um debate muito interessante. Porque o artigo 127 da Constituição fala sobre a unidade do Ministério Público, né? Então tem lá a unidade, a indivisibilidade e a independência do Ministério Público, não de uma força-tarefa. Ou agora o Ministério Público vai criar a Procuradoria-Geral da... Porque quem estabelece, quem cria a força-tarefa é a Procuradoria-Geral da República. Quer dizer que a Procuradoria-Geral da República vai criar uma força-tarefa que depois vai ser mais poderosa que a própria PGR? E vai passar a trabalhar com dados secretos? E veja, se está falando de compartilhamento de dados da Lava Jato com procuradores da própria Lava Jato na PGR. Ou agora, cada força-tarefa vai ser uma força autônoma dentro do Ministério Público. Tem ministros divididos em relação a isso? Então tem ministro no Supremo que não está querendo cumprir a Constituição. Bom, saberemos quais são. Não é? Diz assim, não. O homem mais poderoso do Brasil tem que ser Deltan Dallagnol. Porque, afinal de contas, ele é coordenador da Força-Tarefa e só ele tem direito a ter determinadas informações. E ele trata delas e as libera e faz o que bem entende quando lhe der na telha. E isso quando numa denúncia aparecem nomes de presidente da Câmara e de presidente do Senado camuflados, afrontando o STF. Aliás, saiu uma matéria, acho que no sábado, na Folha, muito interessante. Porque o procurador Tiago Lemos de Andrade, da Procuradoria da República aqui em São Paulo, ele acusou uma coisa muito grave. Ele disse, olha, quando chegam aqui os processos enviados por Lava Jato de outros estados, no caso Rio, Curitiba, em vez de haver a livre distribuição, isso tem um nome técnico, queridos, que chama o princípio do promotor natural. Você sorteia, ainda que ele seja procurador, usa esse nome genérico promotor. Você tem de sortear o processo. Procurador não escolhe investigado nem escolhe réu. Se escolher, você frauda o princípio do procurador natural. Assim como o investigado não pode escolher quem o investiga, nem pode escolher juiz, juiz e procurador ou promotor não escolhem investigado. E isso estava em curso aqui em São Paulo. Criaram um troço lá especial que primeiro tudo que chega na Procuradoria de São Paulo passa primeiro pelo crivo da turma da Lava Jato e a turma da Lava Jato faz assim, esse é meu, esse eu não quero, esse é meu, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não... Escolhe quem investigar. E tanto o Tiago Lemos de Andrade estava falando a verdade, que em caráter liminar, o Conselho Nacional do Ministério Público falou, para com isso, vamos fazer a livre distribuição, que é o que está na lei. Que é o que está na Constituição. O artigo 129 da Constituição diz que serve para o Ministério Público o que serve para os juízes no artigo 93, isto é, a livre distribuição.
E o Supremo também já se debruçou sobre isso, já tem jurisprudência firmada. E aí vieram com uma cascata que é a seguinte: Lava Jato. Olha, cuidado, hein? Se falarem que houve fraude na livre distribuição, pode dar anulação do processo. E se der anulação de processo, isso vai ajudar o Temer, vai ajudar o Serra, vai ajudar o Lula. De novo, o fantasma do vai ajudar, vai ser bom para a corrupção. Olha, vai ajudar os políticos. Então, para não ajudar os políticos, desrespeitam-se as leis. De novo, a Lava Jato acima das leis. Como se o Tiago Lemos de Andrade, ele tivesse cometido o erro ao denunciar a falseta, a falcatrua. Não, se houver anulação, a culpa da anulação é de quem fez a porcaria. A culpa da anulação é de quem não seguiu a regra do jogo, não dele. Agora a culpa vai recair em cima daquele que pede o cumprimento da lei? E nós teremos procuradores que vão decidir quem investigar e quando e como? Sabe o que é? É que tem alguns babacas aí que apoiam isso, que isso é Estado policial. Que é bom enquanto não bate no quase que sai a expressão, vai. Enquanto não bate no traseiro deles. Né? Aí, vale tudo. Não, esse fim de semana houve live por aí. Oh, estão querendo acabar com a Lava Jato. De novo isso. Arruma outra coisa. Não tem mais nada para falar. E outra, quem disse que a Lava Jato tem que ser permanente? Agora, Lava Jato virou instituição de Estado? Eu não sabia. O nome disso é vigarice. E por aqui não passa.